Olá! Hoje a gente vai abrir as portas para um dos rituais mais misteriosos da maçonaria. A ideia aqui é transformar um assunto bem complexo em algo claro e direto para a gente entender o que de fato está por trás do arco real. Imagina só, uma sociedade baseada em segredos que perde o seu segredo principal. Pois é, essa nossa análise de hoje mergulha justamente nesse mistério central da maçonaria e na cerimônia super elaborada que foi criada para tentar resolver isso. Para a gente conseguir entender a cerimônia do arco real, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o problema que ela veio consertar. Basicamente, uma história que ficou sem final, bem no coração da maçonaria. Então, a coisa funcionava assim. Por muito tempo, o grau mais alto era o de mestre maçom. Só que tinha um problema. A cerimônia parecia incompleta. Os candidatos saíam de lá com segredos substitutos, porque os verdadeiros, os genuínos, tinham se perdido com a morte do arquiteto do templo, Irã Abif. E o ponto crucial é esse, sabe? A lenda principal ficou ali, meio que num suspense, sem um final. Por mais de um século, os maçons ouviam que, olha, calma, os verdadeiros segredos uma hora vão ser encontrados. E foi essa espera, essa necessidade de um desfecho, que levou à criação de uma cerimônia totalmente nova e bem dramática, o Arco Real. Ela foi desenhada para ser literalmente o capítulo final que faltava. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. O desenvolvimento levou quase um século. Começou como uma história complementar e, aos poucos, foi ganhando força até se tornar uma peça fundamental na experiência maçônica. A cerimônia em si é quase como uma peça de teatro histórica. Ela coloca o candidato bem no meio de um momento decisivo da história. Bom, vamos mergulhar nisso. O cenário aqui é mais ou menos 500 anos depois da destruição do primeiro templo. É o momento em que o rei da Pérsia, Ciro o Grande, permite que os israelitas cativos voltem para Jerusalém e comecem a reconstrução. E nessa jornada, o candidato não é ele mesmo. Ele se torna um peregrino, um daqueles exilados que estão voltando para casa. E a missão não é só reerguer paredes, é também uma busca simbólica para reencontrar uma conexão espiritual que foi perdida. Toda a cerimônia é construída em cima dessa ideia de uma jornada pessoal. Sair da escuridão, que simboliza a ignorância, em direção à luz, que é o conhecimento. É uma estrutura bem poderosa. Agora vamos para o coração da cerimônia. É aqui que os peregrinos começam a busca de verdade, lá no meio das ruínas do templo original. Enquanto eles estão lá, limpando o terreno para começar a nova construção, eles encontram algo totalmente inesperado. Eles acham o que parece ser a pedra angular de um arco, o que já sugere que tinha alguma coisa escondida ali embaixo. Essa descoberta revela uma entrada para uma cripta subterrânea, um lugar que ficou fechado por séculos. É um momento de transição brilhante. O candidato está prestes a descer ao passado, a um espaço sagrado que ninguém toca há centenas de anos. E aí fica a pergunta, né? O que será que sobreviveu ali embaixo, enterrado por tanto tempo? Essa descoberta é o grande ponto de virada e cria um suspense enorme. É nesse momento que 3 peregrinos são escolhidos para serem baixados naquela escuridão. Agora, a parte mais interessante é o que eles encontram dentro dessa cripta que estava perdida no tempo. Lá no fundo da cripta, eles encontram um altar e um pergaminho sagrado. O candidato, que já completou toda a jornada simbólica, finalmente é trazido para a luz para poder ler o que está escrito. O clímax da cerimônia é esse: a leitura dos primeiros versículos da Bíblia, que simbolizam o momento da criação, da revelação divina, o momento em que a luz vence a escuridão. Então, o ponto crucial é que isso tudo é muito mais que uma cerimônia. É uma grande alegoria sobre a descoberta pessoal, tanto espiritual quanto intelectual. A jornada da ignorância ao conhecimento se completa. A palavra perdida é finalmente comunicada. E a história que começou lá atrás, no grau de mestre maçom, finalmente tem um fim. No fim das contas, o Arco Real conta uma história sobre reencontrar uma verdade que estava perdida. E isso nos faz pensar: que verdades nossas estão aí, enterradas, só esperando uma jornada de descoberta? A grande lição é que o que parece perdido pode sim ser encontrado de novo. Com perseverança e esforço, sempre é possível sair da escuridão e encontrar a luz.